Romanos, capítulo 6. Hoje, além do desafio de você prestar bastante atenção no texto, você vai ter que prestar bastante atenção aqui no nosso raciocínio, porque não temos os slides hoje para ajudar. Isso não significa que teremos aí prejuízo, né? O objetivo é que o texto, né, seja pregado e que você consiga entender. Então vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 1 até o versículo 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos também, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que possamos explicar, Senhor, e principalmente, ó Deus, que a tua palavra gere vida, gere, de fato, Deus, aplicação, e que possamos sair daqui, ó Deus, confrontados, exortados, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 6 de Romanos, ele abre agora uma nova sessão, um novo tema dentro do estudo de Romanos. Temos estudado nas últimas semanas o livro de Romanos, e do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vimos a má notícia. Nós vimos, ao longo dos últimos domingos, que todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, e que carecemos e que precisamos de um Deus. Essa é a má notícia. O homem pecou. Vimos isso nos capítulos 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 até o 6, 4 e 5 basicamente, nós vimos a boa notícia. Que boa notícia foi essa? De que Cristo morreu por nós para nos justificar do pecado. Nós vimos inclusive aquele gráfico do justo morrendo pelo injusto, e a imputação da justiça de Deus sendo creditada em Cristo Jesus, e nós, como beneficiários dessa justiça, por meio da morte e da ressurreição de Jesus. E agora o que nós vemos a partir do capítulo 6 é o resultado disso. Após a má notícia, após a boa notícia, nós começamos a ver, do capítulo 6 até o capítulo 8, a santificação. O que acontece depois que eu encontrei a Cristo? Quando eu conheci a Cristo, quando a ficha caiu de que eu era pecador, indigno, de que o lugar que estava me destinado era o inferno. Inclusive, vamos ver aqui no versículo 23 ainda desse capítulo 6, de que o salário do pecado é a morte. Após ter ciência dessa má notícia de que o homem é pecador, e ter ciência dessa boa notícia de que Cristo morreu, temos agora esse processo de santificação, essa nova mudança, essa nova etapa da nossa vida. E é o que nós vamos ver aqui basicamente nesse capítulo 6,
especificamente esse bloco de versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Eu queria chamar a sua atenção para uma história que muitas vezes a gente ouve e que não fica muito clara. Vamos supor, por exemplo, de que você começa a conversar com alguém e você percebe que aquela pessoa, o assunto que você tem falado, seja ele qual for, aquela pessoa não tem a menor noção. Ela está totalmente alheia, ela está totalmente ignorante em relação àquele assunto que você está falando. Por exemplo, pode ser que você esteja falando de história, de um fato histórico, que aquela pessoa não tem a menor noção do que você está falando. E se a gente olhar para esse texto, principalmente logo no início, a gente vai ver que é um pouco disso. Porque Paulo inicia o seu argumento logo no versículo 1, perguntando: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Perceba que, isso foi inclusive falado na semana passada, sobre a graça. Havia ali, naquele contexto, inclusive há também nos dias de hoje, uma ideia de que a graça é a permissão que Deus nos dá para pecar. E aí, por conta disso, eu peco, porque sempre Deus vai me perdoar. E era esse o argumento que Paulo inicia, que é chamando aqueles homens, aquelas pessoas, a sensatez e dizendo: que ignorância é essa? Vocês estão achando que a graça é a liberdade para vocês pecarem? Vocês estão achando que o sacrifício de Cristo foi em vão? Que por ele ter morrido por você, o injusto, isso te dá permissão para pecar de maneira indiscriminada? Vocês não entenderam a graça, vocês não entenderam a identidade em Cristo Jesus a partir da morte de Cristo. E aí como que a gente consegue perceber essa graça? Como que a gente consegue entender esse processo de santificação? Ao longo aqui da exposição da pregação, nós vamos ver esse processo de santificação sob 3 aspectos. Esse aspecto de que devemos conhecer alguns aspectos relacionados à morte de Cristo e o que isso significa, que devemos ser exortados a viver uma nova vida em Cristo Jesus e devemos, por fim, nos oferecer para que, de fato, a nossa vida seja uma demonstração do sacrifício de Cristo. Então, vamos, inicialmente, eu queria que você fizesse a seguinte pergunta e pensasse: em que momento da sua vida a ficha caiu para você, de que, de fato, um novo homem, uma nova mulher nasceu? Em que momento da sua vida você chegou à conclusão de que a sua vida é antes e depois de Cristo? Porque é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma identidade que é formada e que é forjada a partir de Cristo Jesus, e por isso, ele até ilustra de maneira metafórica que a figura do batismo, vamos ver nos versículos 2 e 3, de que o batismo seria o símbolo, desse novo nascimento, essa nova identidade. E eu queria que você respondesse isso com você. Em que momento a sua vida se tornou antes e depois de Cristo? Em que momento a má notícia fez sentido para você? Em que momento a boa notícia chegou até você? Em que você percebeu que você foi justificado? Em que você percebeu que Cristo morreu por você e aí o pecado não tem mais poder sobre a sua vida? Porque Paulo não está dizendo, a gente vai ver ao longo do texto, de que o pecado, que não vamos mais pecar. Nós sabemos muito bem disso pelas circunstâncias da vida, que vamos continuar a pecar. O que Paulo está dizendo é que a graça, a morte de Jesus, ela nos livrou do poder do pecado sobre as nossas vidas. Não devemos mais viver uma vida de pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Cantamos, inclusive isso, em alguma das músicas aqui, falamos de novidade de vida, falamos de salvação. Mas o que é essa salvação? O que é essa santificação? Então vamos começar então a percorrer o texto a partir do versículo 2. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Perceba o argumento e a pergunta de Paulo e a chamada que ele nos faz. Como que vocês podem imaginar que vocês podem continuar a pecar, que a graça é uma licença para que você viva uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, se a morte dele é o sinal de que você tem uma nova vida? Como que você pode pensar isso? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O argumento que Paulo está utilizando aqui quando ele fala do batismo, e aí aqui é o sentido metafórico do batismo, não é o batismo mesmo, o processo de batismo, mas o batismo como esse novo nascimento, essa nova transformação. Paulo está dizendo o seguinte: como que vocês ignoram o fato de que Cristo morreu e que a partir do batismo, a partir desse novo nascimento, vocês vivem? E aí eu preciso que vocês saiam daqui esta noite sabendo que Cristo morreu pelo seu pecado. Versículo 2 diz que nós morremos para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Eu preciso que você saiba, para viver uma vida de santidade, que a graça não se torne desculpa para você pecar e que você de fato viva um processo de santificação, que nós morremos para o pecado. Cristo Jesus significa a morte para o pecado. Devemos ter essa certeza. Em segundo lugar, ainda dentro desse primeiro ponto, que fomos batizados na morte de Cristo, ou seja, fomos chamados a ter uma identidade com a morte de Cristo. A morte de Cristo nos torna cristãos, nos torna filhos de Deus. A morte de Cristo nos sela. A morte de Cristo forja uma nova identidade totalmente diferente daquela identidade de pecado. Versículos 4 e 5 ainda diz que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, ressuscitamos com Cristo na sua morte. Perceba que a ressurreição de Cristo, e aí nós vamos ver inclusive mais à frente lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que a morte de Cristo, ela sinaliza a nós uma nova vida, e fomos feitos, então, novas criaturas a partir da ressurreição de Cristo. Eu sempre falo isso, se tivéssemos, e não temos aqui na igreja, por exemplo, uma cruz ali no fundo, aquela cruz estaria vazia, porque ele ressuscitou. Ele não foi pregado e ficou ali preso numa cruz. Ele ressuscitou, a sua obra, ela é viva, a sua obra, ela é eficaz. No versículo 6 e 7, nós vamos ver que fomos crucificados com Cristo. E aí aparece o verbo, versículo 6, sabendo. Sabendo o quê? Sabendo tudo isso que eu mencionei nos versículos anteriores. Sabendo que nós morremos para o pecado, sabendo que fomos batizados e assumimos uma nova identidade em Cristo, sabendo que ressuscitamos com Cristo, e sabendo que fomos crucificados com Cristo. Então, se eu quero viver um processo de mudança, se eu quero de fato experimentar essa transformação, esse processo de santificação em Cristo Jesus, depois que eu entendi de fato quem é Cristo, que eu recebi essa boa notícia, eu preciso então saber essas 4 coisas. Que com Cristo fomos crucificados, que com Cristo assumimos uma nova identidade, que com Cristo morremos para o pecado, e que desculpas, muitas vezes, que damos nesse processo de mudança, porque é muito comum, quando a gente vive essa luta contra o pecado, arranjarmos desculpas. Então a desculpa vai ser, não deu tempo, tentei mudar, é difícil, meu pai sempre foi assim, a igreja é assim,
a nossa tendência é arranjar desculpas para não encarar essa realidade. A realidade de uma nova identidade em Cristo Jesus, que se refere a entender a cruz, a entender a morte de Jesus e a entender essa identidade que tem que ser forjada diariamente na nossa vida. O segundo ponto que eu queria trazer aos irmãos é uma exortação. Porque Paulo, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Perceba que nos versículos anteriores já foi deixado bem claro essa vida de pecado. Só que Paulo chama a atenção e o considerar é levar em conta. Quando a gente considera algo, é quando a gente se importa e coloca crédito naquilo. É dizer, por exemplo, eu considero aquilo que o pastor disse, eu considero aquilo que a palavra do Senhor disse, aí eu considero aquilo que o Carlos falou essa noite no culto. Considerar é levar em conta. Levar em conta o quê? Que fomos mortos para o pecado e fomos vivos para Deus. Esse argumento de Paulo, ele se desdobra em dois argumentos. O primeiro deles é que esse reino do pecado, ele é totalmente diferente dessa vida para Deus. Não tem como a gente conciliar essa vida de pecado e uma vida nova em Deus. O processo de santificação, e você vai ter muita dificuldade de mudar, de colocar desculpas, quando você não deixar de uma vez por todas o poder do pecado. Enquanto você negociar a palavra, enquanto você buscar no mundo as justificativas para esse processo de santificação, você não vai conseguir de fato viver esse mundo e esse reino de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, capítulo 17, diz o seguinte: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nossa vida em Cristo Jesus, ela deve ter dois volumes. O volume 1, a vida antes, e o volume 2, essa nova vida, essa nova criatura. Quando não experimentamos isso, quando não estamos vivendo isso, precisamos ser bastante honestos, e inclusive a pregação ela tem o objetivo de exortar a igreja, inclusive exortar a minha vida, para isso. Como está a minha vida? Porque a gente tem visto ao longo das semanas, ao longo inclusive da nossa vida cristã, ouvido um evangelho verdadeiro, o evangelho que anuncia Cristo. Recentemente eu estava lendo um material em um artigo, até daquele site lá da Defesa do Evangelho, e dizendo justamente o seguinte, que cada vez mais as pregações, elas têm falado de princípios. Elas não têm tocado mais a fundo do que é o Evangelho. Aquela pregação simples que fala quem é Jesus, o que Ele fez, quem somos nós, nada, merecedores de nada, graça, coisas que muitas vezes são simples e que passam despercebidas e que a gente acha que precisa encontrar, não em Jesus, mas em homens, em instituições. Temos visto isso, inclusive, nas seitas e nas heresias que a gente tem falado na escola dominical. O homem que acha que tem uma verdade, que fala de um outro evangelho, de qualquer outra coisa que não Cristo, que não fala da cruz, que não fala do nosso Senhor, que deturpa tudo. E assim tem sido o homem, ao longo da sua caminhada, tentando satisfazer essa sua necessidade, porque a santificação envolve esse processo de constante quebrantamento, de ser confrontado com a palavra. Porque quando a gente fala de considerar, a gente precisa considerar a palavra. A gente precisa considerar aquilo que a palavra diz para nos tornarmos essas novas criaturas, para nos tornarmos homens e mulheres de acordo com a vontade de Deus. Romanos 6, quando ele inicia esse bloco falando da santificação, e logo após Paulo ter falado da má notícia, da boa notícia, de que fomos justificados, de que assim como Adão, o homem em Adão trouxe
consequências, mas em Cristo Jesus essa nova identidade, esse reino novo se fez. Quando a gente olha para a santificação como esse processo de luta contra o pecado, só sabendo que o pecado não tem mais poder, o pecado não tem mais domínio, a gente precisa de fato assumir essa postura de olhar para a palavra e dizer: Senhor, eu preciso ser tratado, eu preciso ser quebrantado pela Tua palavra, para que de fato eu viva esse reino. E aí a gente precisa se perguntar, aonde temos buscado essa resposta para esse processo de santificação? Porque muitas vezes oramos pedindo, às vezes, uma igreja avivada, uma pregação melhor, e a gente precisa se perguntar, o que eu tenho buscado, o que eu tenho feito, à luz da palavra, à luz daquilo que o Senhor quer para mim, para que de fato eu comece por mim essa mudança, essa nova criatura, para que a unidade da igreja se estabeleça a partir desse processo de santificação. Em terceiro lugar, eu queria que a gente olhasse para os versículos 12 a 13 e se fizesse a seguinte pergunta: o que nós devemos oferecer a Deus? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo aqui ele traz duas circunstâncias negativas, pelas quais nós não devemos oferecer o nosso corpo, e traz uma circunstância aqui positiva, que é a causa, que é a razão pela qual nós devemos oferecer a nossa vida, devemos oferecer o nosso corpo, devemos oferecer a nossa vida de dedicação ao Senhor. Em primeiro lugar, ele fala que não deve reinar em nós o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mas perceba, ao mesmo tempo que eu mencionei que Paulo, desde o início, está chamando a atenção de que o pecado não domina, ele chama a atenção de que, mais uma vez no versículo 12, de que o pecado não pode dominar o nosso corpo, de que não devemos nos entregar às paixões. Inclusive, já vimos até lá no capítulo 3, que quando Deus nos entrega as nossas paixões, isso é um sinal do próprio julgamento de Deus, deixando o homem à própria sorte, deixando o homem decidir o curso da sua vida. E se Deus, em algum momento, Ele te chama, te disciplina, Ele te exorta, é Deus sendo Pai, é Deus te tratando, é Deus olhando para a sua vida com misericórdia e não deixando que o pecado domine a sua vida. No versículo 13, na parte A, Paulo diz ainda que nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Como é difícil, meus irmãos, olharmos para os nossos olhos, para as nossas mãos, para os nossos pés, para a nossa língua, e ver que cada parte do nosso corpo tem um potencial destrutivo, um potencial de nos afastar de Deus, um potencial de pecar, porque a fome, por exemplo, a fome por si só não é pecado, mas e a glutonaria? E tantas outras coisas que o próprio Senhor criou e nos deu para desfrutarmos segundo o seu propósito, segundo o seu padrão, e nós, com o nosso pecado, com a nossa forma natural de destruir e desvirtuar completamente o padrão de Deus, pecamos e usamos o nosso corpo em proveito do pecado. Paulo está nos chamando a atenção para esse aspecto. Não ofereçais o vosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas ofereçais, mas façam o quê? Ofereçam-se a Deus como ressurreto, versículo 13, parte B, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus quer nos mudar. Você já percebeu isso ao longo da sua vida cristã? O tempo inteiro Deus falando, muda. Eu te criei, você procurou outros caminhos, outros propósitos, você buscou a sua glória, o homem buscou a sua glória, o homem buscou tentar ser igual a Deus, e se perdeu, e Deus chamando o homem novamente aos seus propósitos, e Deus querendo nos mudar o tempo inteiro. Que exemplos Deus já deu na história e no meio da sua palavra, mostrando que Ele quer nos mudar. Que devemos viver uma vida de santidade, uma vida de transformação. O maior exemplo é o seu Filho Jesus. O maior exemplo é o envio do seu próprio Filho para morrer por nós, para que pudéssemos buscar nele esse auxílio, para que pudéssemos buscar nele essa vida de transformação. Se podemos olhar para a palavra e dizer, achar transformação, santidade, é porque Ele morreu. Porque não há mérito nenhum na nossa vida, não há mérito nenhum na nossa mente, no nosso coração, dentro de cada um de nós, que pudesse nos justificar. Se fosse assim, estaria muito fácil. Tem muita gente falando e pregando coisas muito interessantes, principalmente em relação às obras, em relação ao homem como a fonte, como Deus, seu próprio destino, a ciência como explicação de tudo. Enfim, o próprio homem poderia encontrar uma forma de se justificar. E aí ele continuaria o seu curso natural de desvio, de total abismo e distanciamento em relação a Deus. Porque o pecado, ele faz esse distanciamento, mas a santidade, ela nos aproxima de Deus. Uma vida que busca santidade, uma vida que busca a santificação, é uma vida que conseguiu compreender os propósitos de Deus. Um outro exemplo também que eu dou em relação a essa mudança, e aquilo que Deus também nos deu como forma de auxílio nesse processo de santificação, é a sua própria palavra. A Bíblia, ela estabelece o padrão de santidade do nosso Deus. O tempo inteiro Deus está mostrando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, por exemplo, vai nos falar sobre isso. Vai nos mostrar que a palavra, ela é útil, devemos buscar essa educação, a repreensão, por meio da sua palavra. E não nos contentamos com isso, por incrível que pareça. Todas essas verdades, por isso que eu mencionei aquela história no início sobre a ignorância. Pode ser que muitos aqui essa noite ainda estejam nessa ignorância, até sabendo da má notícia de que o homem é pecador, de que o homem, de fato, sem Deus, a vida dele não tem sentido nenhum. Pode até ser que você tenha e conheça essa boa notícia de que Cristo morreu, mas pode ser que você ainda continue ignorante em relação a essa verdade e essa necessidade de santificação, a essa necessidade de uma vida de mudança. E aí aquela pergunta que eu fiz logo no início, em que momento da sua vida você percebeu que você se transformou em um novo homem, uma nova mulher? Quando foi que você percebeu que por meio de Jesus, você conseguiu andar em novidade de vida? Quando foi que por meio de Jesus, nosso único, suficiente, exclusivo Salvador, você percebeu que você passou a andar em novidade de vida? E a partir disso, a santidade, ela fez sentido. A partir disso, a sua vida se tornou uma vida de luta contra o pecado, porque o pecado já não tem mais domínio. E aí a graça, como pregavam alguns, e inclusive pregam outros até os dias de hoje, ela não é uma liberdade para nos pecar. Deus não nos deu Cristo para que pudéssemos ignorar o seu sacrifício e que pudéssemos, por conta disso, pecar.
Talvez se no começo do culto eu tivesse falado, traga algum testemunho, seja meu ou de alguém que fui ex-bruxo, ex-presidiário, ex-traficante, aprontei e tudo mais, talvez isso chamasse a atenção. Porque a nossa tendência muitas vezes é valorizar essas experiências como se Deus só operasse mudança nessas vidas que chegaram ao fundo do poço e não olhássemos para a nossa vida e de que, seja passando por isso ou por muito menos, seja crianças sendo criada dentro da igreja e conhecendo todos os valores, a ficha tem que cair. Porque não é só um aprendizado, um conhecimento que a gente vai adquirindo. A transformação e esse novo nascimento não se adquire apenas por meio do mero conhecimento. É muito além disso, é uma mudança muito mais profunda. E o Evangelho, que é o poder de Deus para nos transformar, é essa mudança profunda. É o Evangelho dizendo para você que Cristo morreu, que não há sentido nenhum mais você desprezar a morte e o sacrifício de Cristo e achar que você pode pecar e achar que você não tem um dever. Que dever é esse? Oferecer a sua vida. Oferecer a sua vida como sacrifício, oferecer a sua vida com um propósito de servi-lo, entendendo que o seu filho morreu, entendendo que a partir dele a nossa vida de fato tem sentido. E aí, a partir disso, a graça, então, ela não é mais uma licença para pecar. A graça, ela passa a ser uma motivação para uma vida santa, uma vida irrepreensível, porque fomos chamados à obediência a Ele por meio da fé, mas fomos chamados pela própria graça. Não que achássemos qualquer mérito em nós. Não porque Deus achasse qualquer mérito em cada um de nós. Foi a própria graça dele. Foi o próprio favor dele, imerecido a cada um de nós, que fez com que estivéssemos aqui essa noite e que pudéssemos escutar essa palavra, que pudéssemos ser exortados, que pudéssemos compreender que o sacrifício de Cristo só faz sentido se de fato vivermos um viver santo, um viver reto e um viver justo. Lembrando, como diz o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu queria, para concluirmos, voltar no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. A expressão destruído, aqui no grego, que é cartágio, ela não significa aniquilado. E eu queria concluir para que você entendesse que nem o próprio Paulo, e nem eu que essa noite quero dizer que o pecado ele vai ser aniquilado da sua vida. Quando Paulo fala que o pecado vai ser destruído, o que ele quer dizer é que o pecado ele não terá domínio. É muito diferente dizer que o pecado não terá mais domínio e de que temos uma luta constante pelo pecado e que é uma luta que já nos é assegurada a vitória. Uma luta em que o próprio Cristo já venceu. Só que continuaremos a ter e a enfrentar, mesmo nessa nova vida, nessa novidade de vida, o curso natural e o pecado. Mas o pecado, ele, em Cristo Jesus, ele já foi vencido. Então, destruído o pecado, ele já foi vencido. E precisamos ter essa convicção de que em Cristo Jesus, a justificação, ela nos leva à santificação. A justificação significa que nós, sendo injustos, tivemos um justo, Cristo Jesus, que morreu, para que pudéssemos viver em novidade de vida, para que de fato fizesse sentido. E a graça, que o tempo inteiro que Paulo tem mencionado aqui, ela é uma demonstração da obediência que devemos seguir em fé para viver essa vida santa, essa vida justa. Amém, irmãos? Vamos orar?
Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que possamos, ó Deus, viver um viver santo, justo, reto, ó Pai, entendendo, ó Deus, que o Senhor, Pai, ao mesmo tempo que nos revela, Senhor, o pecado, nos revela, ó Deus, o abismo que estamos, nos traz também, ó Deus, uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de restauração, ó Deus, e também, ó Deus, uma mensagem, ó Deus, de um viver santo, um viver reto, ó Deus, um viver, ó Deus, que isso é possível, ó Deus, com o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, ó Deus, a esse viver santo, que possamos, ó Deus, oferecer as nossas vidas, ó Deus, que é o mínimo, ó Deus, que podemos fazer e oferecer a Ti, ó Deus, como demonstração da nossa obediência, que possamos, por meio da fé, ó Deus, que possamos em Cristo Jesus, ó Deus, lutar contra o pecado, Deus, mas sabendo desde já que o pecado não tem mais poder, não tem mais domínio, Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a confiar, nos ajuda cada vez mais a Te seguir e Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.